Apareceu para vocês aí o slide? Para mim Sim, apareceu. Ah, então apareceu. perfeito. Só vou esperar mais 2 minutinhos e ver se mais alguém entra, tá bom? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Acho que eu não conheço a Raíssa pessoalmente. O Luiz eu conheço e o Isaac também. E na sala de aula, quem foi no presencial, que o Isaac foi, nós falamos sobre a entrevista, sobre a notícia, sobre vários gêneros textuais que são jornalísticos. E nesse sexto roteiro, nós trabalhamos a charge. Então, eu fiz um PowerPoint para poder explicar para vocês melhor o que é charge, o que é notícia, tá? Para vocês aprenderem mais fácil, para nós não ficar muito preso na apostila, tá bom? Então, aqui no primeiro slide, charge. Aprenda a pronunciar. Charge. É um substantivo feminino, é um desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas. Caricatura, cartoon. Vocês sabem o que é caricatura e cartoon? Então, aqui, ó, essa é a primeira charge. Leia atentamente as charges a seguir. Quarentena. Então, aqui tem 3 pessoas, né? Uma mulher e 2 homens, escrito espaços cheios. E na próxima, no próximo quadradinho, espaços vazios. Então, tá, as pessoas pintadas de preto, só com o cérebro em branco. Vocês olhando, fazendo uma análise dessa charge, por que vocês acham que no primeiro quadradinho tá espaços cheios e no segundo espaços vazios? Quem vai me responder? Ninguém vai me responder? Por que vocês acham que tá espaço cheio e espaço vazio? O Isaac, você que presta muita atenção, por que você acha que no primeiro quadradinho tá as pessoas normais andando na rua e no segundo tá espaços vazios, elas pintadas de preto e com o cérebro branco, vazio? Pelo que eu entendi, é que as pessoas não estão usando as máscaras nos lugares públicos. Também. Elas não estão usando a máscara. E o que mais? E por causa disso, a Charlie estava falando que eles não são muito inteligentes, pelo que eu entendi. Ah, tá falando que eles são cabeça vazia, não é isso? É, E os espaços da cabeça aqui, o cérebro, é vazio. Não é isso que você observou nessa charge? sim, é isso. Então, vamos para a próxima charge. Essa é bem legal. Nessa charge, aqui, nessa charge, tem o antes, a quarentena e depois. Antes é uma lagarta, na quarentena virou um casulo e depois uma borboleta. O que vocês acham que representa esses desenhos dessa charge? Antes era uma lagarta.
Na quarentena virou um casulo, se fechou, tá fechado. E depois da quarentena vai voar igual uma borboleta. Alguém sabe me dizer? Raíssa? Raíssa, você poderia fazer uma análise dessa segunda charge? Eu acho que é porque na quarentena as pessoas estão muito. Eu não sei, eu não consigo explicar, mas eu acho que depois elas vão se sentir mais livres, mas Elas vão se descobrir fecharam, mais. elas tinham Estão liberdade, se sentindo mais fechadas. isso. E depois da quarentena, elas vão fazer o quê? Acho que vão se sentir mais libertas, mais livres. Aí elas vão fazer o quê? Igual o que a borboleta. O que a borboleta faz? Voar. Exatamente. Então, antes da quarentena, a lagarta andava normal. Na quarentena, o que ela fez? Ela se fechou, não é isso? Ela se fechou. E depois da quarentena, ela vai virar uma borboleta e vai voar. Tá bom? Vamos para a terceira charge. Aí tá vendo uma casinha, né, de tijolos, a janela, os 3 porquinhos lá dentro, cheio de bichinho do coronavírus para fora, e um dos porquinhos está pensando, saudade do lobo mau. O que quer dizer isso? Tá falando também da quarentena, nós estamos passando pela quarentena ainda. Ninguém sabe analisar essa charge? Porque o lobo mal tá, o lobo mal, o porquinho tá falando que saudade do lobo? Ele tá sentindo saudade das visitas dos lobos? Do lobo, no caso? Oi. Também. Mas eles estão o que lá dentro da casa? Trancados. Estão com saudade de sair, de receber visitas? Sair, receber visitas, de ter o lobo mal querendo ameaçá-los, eles estão com saudade da rotina, né? Por isso que eles estão trancados dentro de casa por conta do vírus do coronavírus, né? Do Covid-19. Pode ver que para fora tem vários coronavírus, né? E eles trancados, só olhando pela janela, o mundo para fora. E eles estão com saudade, igual você. Você está com saudade do quê nessa pandemia? De sair, ver pessoas, essas coisas. Então, e você, Isaac? Também eu queria voltar a sair. Voltar a sair, voltar a ir na escola, voltar à rotina normal, né? Tipo, ficar com os amigos, essas coisas, dar passeio. E você, Luiz? Mesma coisa. Tá com saudade da escola, Luiz? Eu não. Não tá com saudade da escola? Tô sim, tô vendo. Então, vamos para outra parte. Ó, em relação às charges 1, 2 e 3, responda. Quem as escreveu? Para quem foram escritas? Onde foram publicadas? Qual a finalidade das charges? Isso é com que objetivo você acha que os autores escreveram a charge 1, 2 e 3? Aí, qual é o assunto das charge 1, 2 e 3? Quem as escreveu essa charge? Primeira, segunda e terceira. Quem que escreve charge? Pode arriscar o palpite, pessoal. Para quem elas foram escritas? Alguém pode dar uma resposta?
Para quem elas foram escritas? Ninguém vai dar um palpite? Eu acho que elas foram escritas pra gente, para retratar o momento que a gente tá vivendo, e foram publicadas na internet. Exatamente, Raíssa, parabéns. Muito bem, isso mesmo. E onde elas foram publicadas? Deixa eu voltar aqui. Ó, tá escrito aqui embaixo. Todas são do mesmo, quase do mesmo lugar. Ó, esse aqui, ó. Fonte. Vocês estão vendo aí embaixo? Fonte. Eu tô, mas eu não consigo ler. Então, eu vou ler para vocês. A primeira charge foi na Folha UOL, a segunda na Gazeta e a terceira, Estância de Guarujá. Tá? Quais as finalidades da charge? Isto é, com o que objetivo você acha que os autores escreveram? A charge 1, 2 e 3. A Raíssa vai saber responder. Aliás, já respondeu, né? Para retratar o momento que a gente tá vivendo, não é? Exatamente. Isso mesmo. Aqui na 3, em relação à charge 1, 2 e 3, identifique o fato que deu origem à charge 1. Aqui está a charge 1. Que fato que deu origem a essa charge? Está escrito em cima, não é? Quarentena? É, a quarentena. E na charge número 2? Alguém arrisca um palpite? Alguém sabe? A charge 2 também é a quarentena, mas é o antes, o durante, né? E o depois. E na charge 3? Durante a quarentena? É, durante a quarentena, a saudade da rotina. Vocês não estão com saudade da rotina? Limpei. Sim. Consegue colocar uma calça. Tá. Então vamos lá. Em relação à charge 2, você deve ter percebido que o texto está dividido em 3 quadros: antes, a quarentena e depois. Explique essa organização temporal do texto, observando também as imagens presentes em cada cena. Ô, Isaac, tem 3 quadradinhos, né? O antes, na quarentena e depois. Explique essa organização temporal do texto, observando as imagens presentes em cada cena. Explica cada imagem, por favor. Pelo que eu entendi, o antes mostra, tipo, a sociedade inteira, tipo, né, de boa, né, tipo, vivendo a quarentena, tipo, eles, tipo, a gente tá isolado, né, tá trancado em um lugar, e o depois tá mostrando que quando tudo isso acaba, a gente vai, tipo, florescer, algo assim, né, tipo, voar. Exatamente. Muito bem. Na sua opinião, pode-se dizer que a charge 2 narra uma história? Você acha que narra uma história? Sim. Sim, né? Tá narrando a história da quarentena, antes, durante e o depois, não é isso? É. E que história é essa? Qual é a relação com o contexto atual em que estamos vivendo? Qual é a relação com o contexto atual em que estamos vivendo?
O antes da quarentena, durante a quarentena e o depois que vai vir? Isso, porque nós estamos vivendo ainda uma quarentena, não é isso? O Esperamos depois por. ainda, por enquanto, não chegou, mas que em breve chegará, não é isso? É. Cadê? Deixa eu ver onde parei. A 7. Em relação à charge 3, você consegue perceber a relação entre a charge 3 e outro texto conhecido? A charge 3 é essa charge aqui, ó. Vocês conhecem algum texto parecido com essa charge? A história dos três porquinhos? Sim, a história dos três porquinhos. Aqui nós vamos para o campo jornalístico midiático, que na verdade nós já trabalhamos um pouco em sala de aula. E quais são os gêneros jornalísticos? Quais são os tipos de gêneros jornalísticos? A notícia. A notícia é um principal gênero jornalístico, já que é responsável por alimentar o resto. Gêneros jornalísticos. A entrevista, que nós já fizemos em sala de aula. Não sei se o Isaac estava no dia que foi a entrevista da MC Sofia. Você estava, Isaac? Eu não me recordo. Eu estava. Então, a entrevista, nós trabalhamos a entrevista. A crônica jornalística, que foi acho que era 7 mulheres que abalaram o mundo. A reportagem nós não trabalhamos em sala de aula e vamos trabalhar no próximo roteiro. E os gêneros de opinião jornalística e o texto editorial, tá? Que também nós vamos trabalhar. E o que é um artigo de opinião? Artigo de opinião é um texto dissertativo, argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação em massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Então, aqui as características do gênero argumentativo escrito em primeira ou terceira pessoa. Então, aqui tem o artigo de opinião, a estrutura, que é tipo um mapa mental, né? Aqui, para dizer que é um mapa mental. A estrutura, aí depois a introdução, que é a apresentação do tema e o posicionamento, o desenvolvimento, que é a defesa do posicionamento com argumento válido, e a síntese, argumentos e retomada da opinião. Então, se nós estivéssemos em sala de aula, seria mais fácil para nós trabalharmos tudo isso. Mas eu vou elaborar umas atividades para a gente poder estar trabalhando, tá? Com os gêneros argumentativos, com o artigo de opinião, com a notícia, com as reportagens, tá? Nós vamos fazer um jornal. Aqui embaixo tem, agora leia o artigo de opinião a seguir. Correio Brasiliense, artigo. Dá para imaginar a quarentena sem a Telecom? Então, aqui tem o rapaz, né, fazendo essa questão, essa pergunta. Aí aqui tem um texto. A pandemia do coronavírus antecipou uma realidade que por muitos anos foi a pena idealizada do futuro do trabalho, do equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Da escola online, de novas plataformas digitais que permitem interação em tempo real e o acesso à infinidade de produtos e serviços. Mas a nova realidade nos chegou a um custo muito cruel.
de milhares de mortes no Brasil. Mais de uma centena de milhares de mortes no mundo e um medo generalizado nos que estão em quarentena. Se antes da pandemia já era difícil viver sem a internet, hoje é indispensável, praticamente impossível. O acesso a serviços bancários, educacionais, de saúde, entretenimento, varejo, negócios e tantos outros só está correndo graças à infraestrutura de redes de internet, móvel e fixa, que foi construída nas últimas décadas com investimentos privados. A adoção do trabalho remoto por parte das companhias aumentou consideravelmente o tráfego de dados domésticos desde o início da quarentena. O que vocês entenderam até aqui? Do que está falando? Que a quarentena, ela adiantou muita coisa, como compras online, supermercado mesmo, essas coisas, assim, desse tipo. E o estudo também, né? Porque agora as escolas estão todas trabalhando com o Meet, com aulas gravadas, então está se usando muito a internet agora na quarentena, né? Porque se hoje ninguém pode sair para assistir um show, é só ligar o YouTube que tem as lives lá, não é isso? Então, por isso que está usando muito a quarentena. Então, na quarentena, por isso que é um serviço hoje em dia indispensável a internet, né? Sim. Então, vamos continuar no texto. E o setor de telecomunicações tem resistido bem a essa mudança de perfil de consumo dos escritórios para as residências. É o setor que vem permitindo reuniões virtuais, o funcionamento de plataformas de compartilhamento e de trabalho colaborativo, o ensino à distância na maioria das escolas, a proliferação das lives e o lazer às famílias com o streaming de vídeo, visita a museus, concertos, e-books. A conectividade oferecida pelas redes de telecom tem sido uma das responsáveis por manter a economia em funcionamento e por assegurar que brasileiros fiquem em casa e seguro, cumprindo o isolamento social. Então, aqui está falando, né, que agora na quarentena a internet possibilitou assistir às lives, a visitar museus, concertos, além que tem livros que você baixa, né? E principalmente as aulas, né? Tem várias plataformas de compartilhamento. Então, vamos seguindo o texto. O compromisso assumido pelo setor com a Anatel desde o início da crise de Covid-19 é o de entregar um serviço de qualidade para os 210 milhões de clientes. Mesmo com o alto considerável no tráfego, isso inclui a participação das empresas na rede conectada do governo federal, a navegação gratuita em sites e aplicativos do Ministério da Saúde e o envio de mais de 250 milhões de mensagens de texto pelo celular à população, com informações e alertas sobre a pandemia. As empresas fecham parceria com a Caixa para operacionalizar gratuitamente o pagamento do auxílio emergencial do governo a milhões de brasileiros. Também anunciaram facilidade nas condições de pagamento de faturas mensais, visando o público mais vulnerável. Para ajudar no combate à propagação da doença, começamos a disponibilizar para o governo federal e estaduais dados estatísticos agregados e anônimos captados pelas antenas. São os mapas de calor, que mostram a concentração e o deslocamento de grupos de pessoas. As informações colocadas em uma nuvem e com um dia de atraso segue estritamente o que prevê a legislação, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, não violam a privacidade dos usuários, pois em nenhum momento serão coletados dados de celulares, nem serão gerados dados individuais. Então, a internet chegou com a facilidade de
todos conseguirem pagar suas contas, né? Pode pagar os seus boletos e também podem conseguir receber o auxílio emergencial do governo e várias outras coisas, né? Também. A internet, hoje em dia, ela é muito imprescindível, né? Ninguém, hoje em dia, fica sem internet por muito tempo. Se você não tem internet, você dá um jeito de botar o crédito no celular para poder ver as notícias, falar um pouco no WhatsApp, não é isso? Eu não sei disso, pulso, por favor. E agora nós vamos fazer um debate. Imagine que você participará de um debate sobre o tema da disponibilidade da internet aos brasileiros de todo o país. Você considera esse tema polêmico? Vocês consideram o tema polêmico? A disponibilidade da internet? Ninguém vai responder? Vocês estão aí? Eu não consigo ver vocês, porque eu tô aqui no slide, no PowerPoint. Eu não acho que seja polêmico. Por quê? Qual sua justificativa, Raíssa? Porque é um serviço indispensável. Então, se fosse disponibilizada para todo mundo, ia facilitar a vida de muita gente, entendeu? Eu não sei explicar, mas... Tá, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer, tá bom? Aqui, desenvolva um parágrafo sobre o assunto, eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês, aí vocês respondem essas perguntas no caderno, ok? Tá. Bem, você responderia a seguinte pergunta: a internet no Brasil é para todos? É para todos? Sim. Você acha que é para todos, Raíssa? Sim. Você acha que é para todos, Isaac? Sim? Sim. Por que vocês acham que a internet é para todos? Vocês acham que todos os seus colegas de escola têm acesso à internet? Não. Não. Então é para todos? Não. Não. Então. Eles vão responder isso depois no caderno, mas a minha opinião é que a internet não é para todos. A não ser que você pague. Mas não são todas as pessoas que têm condições de ficar pagando a internet, não é isso? Tem outras prioridades, né? Sim. Agora nós vamos falar sobre o que é notícia. Você sabe o que é notícia? O que é notícia para vocês? Quando vocês ligam a TV, tá passando lá o Jornal Nacional. O que o William Bonner vai falar? O que ele vai apresentar lá no jornal? Ninguém sabe responder? Ele vai informar o que está acontecendo no Brasil atualmente, no momento. E isso é o quê? Notícia. Exatamente. É uma notícia. Então, vamos lá. Notícia é qualquer tipo de informação que apresenta um acontecimento novo e recente ou que divulga uma novidade sobre uma situação já existente. Tá? A origem da palavra notícia provém do latim, em que notícia significa notoriedade, conhecimento de alguém, noção. O texto jornalístico de uma notícia ou reportagem é composto por algumas partes: título, lead,
corpo do texto e imagens. Os títulos devem ser claros, informativos e atrativos. Gênero notícia. É um gênero textual, jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo, vai nos trazer informação, a notícia, não é isso? Sobre algum tema da atualidade ou algum acontecimento. Pelos principais meios de comunicação. Quais são os principais meios de comunicação? Está escrito aqui no slide. Televisão, rádio, celular, Jornal, revista. jornal, sim. Isso mesmo. Site. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos, ao mesmo tempo apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Conheça mais sobre os gêneros textuais. Características. As principais características do gênero textual notícia são texto de cunho informativo, texto descritivo ou narrativo, texto relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, linguagem informal, clara e objetiva, texto com títulos principais e auxiliar, texto em terceira pessoa, impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. Então, nós vamos trabalhar a notícia. Então, a notícia, nós vamos trabalhar todas essas características desse gênero. Tá bom? A letra ficou mais pequenininha. Estrutura e exemplo de notícia. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica classificada em título principal, título auxiliar. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal. Ou seja, é um recorte do assunto que será explorado, por exemplo, Olimpíadas Rio 2016. Esse é um título principal. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. É um título auxiliar. E a lead? Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas o que, quando, onde, como, por quê. Trata-se um parágrafo em que todas as informações que estão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Segue abaixo um exemplo. Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Tá? Então, ali eu li para você a lead, que corresponde à introdução, tá? Que nós vamos trabalhar também. Nós vamos trabalhar cada uma delas, tá bom? Opa. Gênero textual reportagem. Já está acabando, viu, pessoal? Tem mais 2 só. A reportagem é um gênero textual não literário, considerado um texto jornalístico, veiculado por meios de comunicações, jornais, revista, televisão, internet, rádio, dentre outros.
O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem a qual aborda temas da sociedade em geral. Vocês assistem aquele Cidade Alerta, essas coisas aqui, ou até mesmo o Jornal Nacional. Não tem os repórteres que estão em vários lugares que estão acontecendo alguma coisa, que eles estão lá para fazer a reportagem? Não assisto, não. Vocês não assistem jornal? Ninguém assiste? Eu não assisto, mas eu sei que tem esses repórteres que ficam, tipo, aparece lá, São Paulo, ou em Nova York, essas coisas. Isso, quando está chovendo, e aí eles estão em determinado lugar, ou até mesmo aqui em nossa cidade, quando tem algum acontecimento, não tem algum jornal lá, algum repórter para cobrir o acontecimento? Para fazer a reportagem, então. É isso. Igual quem assistiu a semana que passou Leme, lá o PAN, foi uma reportagem, não foi? A estrutura da reportagem da notícia. Embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual, e pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análise de dados e pesquisas, causas e consequências. Então, para o jornalista, para o repórter estar lá naquele lugar, ele vai fazer entrevista, ele vai fazer depoimentos, não é isso? Das pessoas, do que está acontecendo, ele vai fazer uma análise de tudo isso, não é verdade? Porque ele tem que estar por dentro do que está se passando e se é verdadeiro, para chegar lá também na hora e não ser verdade o fato, né? E esses textos jornalísticos é dividido em 3 partes: título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo, e mais específico. Lead. Na linguagem jornalística, lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Então, nós vamos estudar cada parte desses gêneros, tá? A notícia, nós vamos estudar só a notícia, vamos fazer algumas atividades, a reportagem também, tá? O artigo de opinião também. Então, nós vamos trabalhar todos esses gêneros, tá? Que são jornalísticos midiáticos, tá bom? E as principais características. Segue abaixo as principais características do gênero reportagem. Texto em primeira e terceira pessoa, que nós vamos trabalhar bastante isso. Presença de títulos, vocês também vão elaborar os títulos que nós vamos fazer reportagens. Temas sociais, políticos, econômicos. As linguagens simples, clara e dinâmica. O discurso direto e indireto, nós vamos trabalhar bastante. Nós já trabalhamos em sala de aula, né, com alguns textos, o discurso direto e indireto, mas nós vamos trabalhar mais ainda agora que nós estamos online, tá? Vou passar algumas atividades para vocês, e vocês vão fazer para poder vocês guardarem todas as principais características, não só do gênero da reportagem, mas de todos os gêneros, tá bom? A objetividade e a subjetividade, a linguagem formal e os textos assinados pelo autor, tá? Embora nós tenhamos trabalhado um pouco em sala de aula, mas como tinham poucos alunos, então nós vamos trabalhar mais a fundo sobre isso, tá bom? Para vocês, quando forem fazer alguma interpretação, quando vocês forem ler alguma reportagem, alguma notícia,
vocês saberem todas essas características, tá bom? E agora eu fiz uma mensaginha para vocês. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos, tá bom? E agora eu estou encerrando a aula. Eu vou sair aqui do slide. Deixa eu só sair daqui. E então, nós vamos trabalhar vários gêneros, né, textuais, mas de início nós vamos trabalhar esses que nós abordamos aqui agora. E para vocês aprenderem bastante, vocês saberem todos os significados, tá? Para vocês saberem todas as características, para a hora que vocês forem ler um texto, forem ler o jornal, vocês falar, olha, eu sei isso porque a professora ensinou, não é verdade? E para vocês também levarem para suas vidas, desde que vocês saírem da escola, vocês vão ter bastante conhecimento sobre os gêneros textuais, tá bom? E eu fiquei muito feliz que vocês estavam aqui comigo, assistindo a aula. E eu espero que das próximas aulas vocês também venham. Não fiquem com vergonha, tá bom? E eu adorei estar aqui com vocês. Quero que vocês realizem todos os seus sonhos. E vamos estudar para poder isso se concretizar mais no futuro, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Aula, sim, online. Vai ter com qual frequência? Olha, as aulas Com de você, no caso. limpeza, eu vou fazer toda segunda-feira. Se eu vou ver que tem mais se eu perceber que tem mais necessidade, aí eu vou fazer 2 vezes na semana, mas vai ficar combinado toda segunda-feira. Mas sempre nesse horário? Sempre nesse horário. Você pode ser esse horário? Você quer que troca? Não, pra mim é melhor nesse, porque de dia eu tenho que cuidar de umas meninas. Aí eu não consigo entrar na aula. Então, eu achei mais melhor cedo. esse horário. Porque tem vários alunos que estão trabalhando, ou estão cuidando dos irmãos, ou fazendo alguma outra coisa, e esse horário fica mais fácil, né? Fica. Luiz, quer falar alguma coisa que você levantou a mão? Ah, levantei sem querer. Ah, então tá bom. Então eu vou encerrar por aqui, pessoal. Vocês fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Se cuidem, se sair, não esqueça de usar máscara, tá bom? E que em breve nós possamos estar todo mundo juntos na escola. Boa noite pra você também. Fiquem com Deus, viu, Raíssa? Viu, Você Isaac? também. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, Luiz. Tchau. Obrigada por vocês terem Tchau. participado, tá bom? De nada. Tchau. Tchau. Tchau.